Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui àquilo que nós temos tratado a respeito das doutrinas fundamentais da antropologia. Então, eu acredito que a gente já caminhou bastante aqui nessas áreas, né? Falamos a respeito de questões introdutórias, vocês lembram disso? Falamos a respeito da criação, por quê? Porque falar a respeito do ser humano tem um ponto de partida. Então, isso é importante ser relembrado. Falamos também a respeito da concepção da origem da alma. Lembram das posições que existem a respeito da transmissão da alma, se ela sempre existiu, se ela não existe, se ela se origina em que momento? Falamos a respeito disso. Passamos um pouco mais de tempo aqui na estrutura do ser humano, na constituição do que é ser humano, partindo lá de Gênesis 2:7, que nós somos um corpo vivente, ou uma alma e um corpo. Falamos a respeito disso. Hoje vamos tratar aqui a respeito daquilo que tem se chamado na teologia de condição original. Condição original diz respeito a como o homem foi criado. Isso é bem importante também. Depois passaremos para propósito da criação do homem. Então, qual é o objetivo do homem ser criado, né? Você vai ter aqui diversas respostas que partem da ideia do que é o homem. Simples assim. E os desdobramentos disso são tremendos, são muitos, né? Depois falaremos também de alguns aspectos a respeito da Imago Dei, da imagem de Deus em nós, o que isso quer dizer. De certa forma, a Imago Dei tem uma ideia da condição original junto, mas nós abordaremos dois aspectos diferentes disso. E por fim, falaremos de alguns venenos. Essa tem sido a sequência que nós usamos para falar das doutrinas fundamentais. Você fala de uma série de eventos, de assuntos, e por fim sempre os venenos, que são coisas que devem ser evitadas. A ideia de que muitas vezes as pessoas começam bem, numa descrição interessante, mas lá no final você vê que ela distorce de tal forma que se torna um veneno. Falava até com o pastor Fernando essa semana a respeito disso, de algumas pessoas que você vê que têm se destacado no Brasil como pessoas de mídias sociais, e esse cidadão ele falava de que existia a diferença entre ser salvo e ser um morador do reino. Então, ele caminhou por um caminho onde muito bem falado, uma retórica boa, e que você escuta isso, você diria assim, se você não tem Bíblia na cabeça, bem definido, você diria assim, olha só, porque ele estava definindo a ideia que todos podem ser salvos, inclusive aqueles que a Bíblia condena, tanto em Apocalipse quanto no livro inteiro, e ele dizia assim, mas os que reinarão, esses não são todos. Então, sem querer deixar os irmãos curiosos, mas a ideia era que um discurso que parece ser muito eloquente, que usa trechos da Bíblia, mas que acaba sendo um veneno, um baita de um veneno que muitas vezes a pessoa toma e nem percebe, né? Então vamos dar continuidade aqui para falar a respeito da condição original. Todo mundo está familiarizado com esse termo? A ideia de condição original, ela é um termo utilizado para falar como o homem foi criado. Como Deus fez isso? Né? Já vimos várias coisas a respeito disso, da antropologia, mas esse termo aqui, condição original, nós não falamos ainda. Então a ideia aqui é que Deus fez o homem de uma forma. E aqui nós não vamos levar em conta os aspectos negativos da queda. Nós vamos falar disso na doutrina do pecado. Então a ideia é que hoje nós já não somos mais como nós somos criados no sentido pleno. Por isso que eu fiz questão de falar aqui um pouquinho, colocar junto, para que você não faça confusão e não pense assim, olha, mas então a condição original ainda existe? Não. A condição original começou lá com Adão e Eva e terminou lá. Em que sentido? Vamos falar disso. Então, a ideia aqui é que a condição original, que Adão e Eva foram criados, isso é para sempre. Não tem, isso aqui não vai acabar. Mas a queda distorceu os aspectos da condição original. Então, a imagem e semelhança de Deus que nós vamos falar, nós não perdemos isso por causa da queda, mas isso ficou distorcido. Então, eu gosto sempre de lembrar, foi uma ilustração que
Quando eu aprendi isso, ficou muito claro para mim e eu sempre trago ela à memória, que a ideia é a seguinte: hoje você não tem mais uma foto do ser humano em Full HD. Você tem uma caricatura. Lembra daqueles desenhistas que fazem uma caricatura? Você olha aquilo e você diz assim, é o Adriano, mas não representa exatamente o que deveria ser. Assim é como a condição original hoje está, né? Então, a ideia é que a condição original é o termo para falar a respeito de como o homem foi criado. Ok? Então, dando sequência aqui, alguns aspectos a respeito da condição original. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer alguns aspectos da criação. Quando nós falamos aqui, o homem foi criado, essa é a primeira característica, a imagem e semelhança de Deus. Vamos ler esses textos aqui, mas é importante saber que quando se diz em imagem e semelhança, não quer dizer no sentido físico. Afinal de contas, conforme o texto aí diz, Deus é espírito, né? Aqui daria um bom debate aí de algumas aulas atrás. Vamos abrir aqui alguns textos bíblicos para falar a respeito disso? Abra aí seu primeiro livro na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Aqui é a narrativa, né, descrita por Moisés a respeito de Deus criando tudo e aqui especificamente criando o ser humano. Então ele diz assim no verso 26, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então você vê que o texto ele é bastante claro falando a respeito dessa condição original de criação. E por implicação aqui nós já teríamos base suficiente para dizer assim, olha, essa ideia que a Bíblia diz que o homem e a mulher o homem é superior e a mulher é inferior, não tem base bíblica. Você percebe aonde isso? Finalzinho do verso 27 diz, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então não existe diferenciação nesse aspecto entre homens e mulheres. Não existe. Então, no quesito valor, todos o mesmo valor. Então, essa ideia, infelizmente, mal entendida da Bíblia, como colocando as mulheres inferiores, não parte da Bíblia. É verdade que num contexto judaico a mulher poderia ser submetida a um menosprezo, mas isso não quer dizer que o relato da Bíblia seja o que a Bíblia está ensinando. Interessante, né? O relato está lá, mas é uma descrição, muitas vezes, da cultura da época, certo? Agora pule para o capítulo 5 aí de Gênesis. Diz assim, este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Então você percebe mais uma vez essa descrição da imagem e semelhança de Deus. E é legal a ideia aqui de Adão, que vem da palavrinha hebraica Adam, por isso Adão, né? A ideia de homem. Poderia ser traduzido por homem, poderia ser traduzido por a ideia de um ser humano. Certo? Agora pule lá para o capítulo 9, desse mesmo livro de Gênesis, verso 6. Aqui vai ser um bom texto que nós vamos falar com os jovens aí a respeito da cosmovisão mais para frente, né? Você vê as bases da antropologia que devem nos levar a fazer uma ideia a respeito da vida. Então você vê que esse texto aqui, ele imediatamente dá uma base bem clara para o valor do ser humano. Olha que interessante aí. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas, perderá a vida. Percebeu? O que aqui em Gênesis está falando? Pena de morte, pena capital.
Aí ele diz o motivo por qual isso deveria ser uma base. Olha só, ele diz: pois eu criei o ser humano à minha imagem. Percebe o valor? A ideia é que o valor do ser humano, ele não é negociável porque ele vem do próprio Deus. Outros desdobramentos. Por isso que um ovo de tartaruga, por mais valioso que ele seja em extinção, ele não tem o valor de uma vida humana. E aí você vê nos nossos dias pessoas valorizando, salvem os papagaios em extinção, o arara azul, e eu sou a favor dessa campanha, tá? Não pense que eu sou contra, mas as pessoas não têm problema nenhum de fazer todo tipo de apologia, briga para matar um bebê, um bebê com 22 semanas. Perceberam? Esse é a base daquilo que as pessoas entendem a respeito do ser humano. Então você consegue ver isso. Se você sair, fazer um desafio para várias pessoas pedindo um abaixo-assinado a respeito disso, você vai ver. Ó, vamos fazer um abaixo-assinado contra as tartarugas comerem lixo? Claro que nós assinamos. Nós estamos de acordo. Mas aí você fala assim, vamos fazer um abaixo-assinado contra o aborto? Você vai ver as pessoas dizendo, não, porque a mulher é que decide. Tá vendo? Isso é antropologia mal entendida. Porque o bebê é um ser humano. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas, perderá a vida. Percebeu o peso disso? Isso vem antes da lei de Moisés. Isso vem antes. Então nós percebemos que isso não se perde no cumprimento da lei, porque isso foi determinado antes. Interessante como a gente pode tirar vários desdobramentos de um simples texto do qual nós queremos falar a respeito da imagem e semelhança de Deus. Pule agora lá para o Novo Testamento, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, da qual Paulo também vai falar a respeito disso. Lógico que nós não vamos tratar do texto inteiro. Aqui é um texto que fala a respeito de instruções para o culto público. Então, esse é o contexto do qual Paulo está falando. Fica nítido que tem várias deturpações do culto lá. Fica nítido que tem várias coisas que precisam ser organizadas. E isso é importante lembrar o contexto. Então, é neste contexto que Paulo vai falar a respeito disso. Então, parece que poderia estar havendo algum tipo de confusão no culto, onde algumas mulheres poderiam estar querendo proeminência em relação ao homem, e aí Paulo coloca as coisas no lugar. Olha, valor não tem diferença, mas em funções sim. O homem e a mulher têm funções diferentes. E aí ele diz assim no verso 7, o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Qual a ideia aqui, né? A ideia é que ele está colocando uma ideia de primazia no culto, certo? É isso. Então aqui nós não vamos nos desdobrar aqui, mas a ideia é que Paulo vai falar que existe um sentido teológico de que a mulher deveria estar submissa ao esposo, porque o esposo foi colocado como líder. É isso, tá? Esse é o desdobramento. Aqui existem várias questões culturais, e quando a questão cultural ela não é mais em vigor, o que a gente deve sempre ter claro são os princípios que se tiram lá. Então as mulheres precisam andar de véu hoje ainda? Não, porque isso era uma questão cultural. O que se tira de lá? Humildade, submissão, postura no culto, né? Então, provavelmente aqui no culto a gente não terá dança aqui na frente, essas coisas, né? Questão de autoridade e questão de primazia, certo? Entendido? Mas isso não quer dizer, quando a gente lê esses textos, que o texto está dizendo num sentido físico, porque claramente nós já vimos isso, e vamos abrir aqui, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, 24.
Ele diz assim: pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Interessante que a conversa aqui que ele está relatando é com uma mulher que esperava o Messias, esse é o desdobramento, e que estava debatendo aonde vai ser adorado. É lá em Jerusalém ou é no nosso templo? E aí ele explica essa questão de maneira bem clara que os adoradores verdadeiros, por causa de Cristo, eles não necessitam mais de um local físico. Essa é a ideia. Mas o ponto aqui é para nós falarmos a respeito de que se Deus não tem corpo, o que quer dizer a ideia de imagem e semelhança, né? Então, eu lembro que o pastor Fernando aqui em algum dos encontros de casais, ele destacou algumas dessas características vistas lá em Gênesis 1, 26 e 27. Abra aí de novo. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27. Ele diz assim, versos 26 e 27. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Aí agora ele começa a descrever algumas características. Ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, você percebe que nessa ideia estão envolvidas várias coisas. Aqui, a ideia de dominar a criação. Existe um aspecto de que o homem ele é semelhante no governo. Inclusive, Deus dá isso para o ser humano, né? É o ser humano quem deveria gerenciar a criação para Deus. Por quê? Porque ele é o representante. Mas isso não fica só nisso. Quais são outros aspectos que certamente estão envolvidos, conforme a gente vê nas Escrituras? Personalidade. Lembram? Isso daqui é uma característica do ser humano. Falamos que Jesus tinha personalidade também, lembram? Falamos que o Espírito Santo tinha personalidade, lembram? Por quê? Porque isso é algo que não existe no reino animal. Os animais não têm isso. Depois vimos também, já vimos aqui, e podemos ver pela Bíblia toda, a ideia de senso moral. Você lembra aqui do que nós lemos em Gênesis 9, da ideia de vida por vida? Isso quer dizer que existe uma moralidade. Se você pegar um animal selvagem, vai brincar com o leão e diz assim, não me coma porque eu sei que isso é errado. Não faça isso. Porque o leão não tem nenhum tipo de moralidade ou senso ético. Ele tem é fome. Torça, se você for fazer essa tolice, para que ele já esteja bem alimentado. Outra questão que, para mim, é o que resume o ponto mais alto do que é a imagem e semelhança de Deus. É a capacidade de um relacionamento pessoal. E isso, ele se estende entre nós, seres humanos, mas especialmente a capacidade de se comunicar com o Criador. Não existe ninguém, nada, nenhum outro tipo de criatura que tem essa capacidade. Somente o ser humano. E também, aqui nós já falamos a respeito disso, do texto que lemos, o poder de dominar a criação e a espiritualidade. Então você não vê nenhum tipo de animal orando, né? A não ser talvez o inseto que ganhou o nome disso, de louvar a Deus, que parece que ele está com as patinhas fazendo oração. Mas é apenas uma questão visual mesmo, certo? Então esses fatores são os fatores que caracterizam e distinguem nós, seres humanos, dos animais. Aí a pergunta seria, essas características não continuam sendo presenciadas e vistas no ser humano? Sim, continuam, mas distorcidas e muitas vezes quebradas. Por exemplo, o relacionamento entre os seres humanos, nós vemos como é um processo difícil. Mas o relacionamento entre os seres humanos e o Criador foi quebrado, sem Cristo. Certo? Então, uma breve explicação aqui interessante, que talvez você esteja se perguntando, é que a ideia dos termos ali, imagem e semelhança, eles não devem ser entendidos como a ideia de querer descrever duas coisas. Isso acontece, eu já vi pastores, pregadores fazendo. Então, a imagem de Deus é isso, isso e isso. A semelhança é isso e isso. Não. A ideia aqui é que são dois termos distintos, mas que querem dizer a mesma coisa, a mesma realidade, certo? E isso é muito comum nos Salmos, por meio do paralelismo,
onde você vê o salmista enfatizando uma coisa e depois ele reenfatiza, né? Você vê isso claramente pelas escrituras, que é a ideia de dar um reforço naquilo que está se dizendo. Então, quando ele faz isso, quando o escritor faz isso, ele quer trazer uma descrição mais completa, usando quase que a gente poderia dizer 2 sinônimos, e às vezes até mais, certo? Então, quando você pensar isso, pense que quando ele usa esse termo, ele quer descrever a mesma coisa. A imagem e semelhança é tudo aquilo que nós falamos até agora, certo? Vamos dar sequência aqui, então? Então, mais algumas características da criação original. Então, talvez aqui nós já tenhamos pensado a respeito disso, mas existem alguns destaques que podem ser feitos. Isso quer dizer que Deus criou o homem, a condição original, com faculdades intelectuais. Abra aí, se você está com a sua Bíblia em Gênesis, abra no capítulo 2 aí, nos versos 19 e 20. O chiado não é do telefone, do microfone não. Desliguei e liguei de novo. Acho que é da caixa mesmo, né? Nem vocês estão escutando, daqui que eu escuto só. Então disse assim o verso 19 de Gênesis 2. O Senhor, foi só porque eu falei, parou. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Aí olha o que ele faz. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Percebe? Antes que alguém queira fazer a pergunta no fim, quanto tempo demorou isso? Não sei. Não sei. Se era essa sua pergunta, está respondida. Quanto tempo ele ficou dando nome? Deve ter sido um bom tempinho, né? Mas não sei quanto tempo foi. Certo? Então, o que nós tiramos daqui? Existe uma faculdade intelectual, existe a capacidade de dar nome aos animais. Então, aqui nós vemos que a maneira como Deus criou na condição original, o homem podia pensar, o homem podia falar e o homem também tomava decisões. Então, imediatamente você vê que ele já possuía uma natureza racional. Então, quando nós pensamos em antropologia a partir da Bíblia, não sobra espaço para o neandertal, ou seja, como você queira falar. O homem não teve um processo no qual ele era igual ou semelhante a um primata, e aí, na medida que ele evoluiu, ele foi se tornando essa maravilha aqui que vocês veem hoje. Não é assim, certo? Você vê que aqui na descrição, imediatamente essas características estavam no homem. E isso é um ponto de colisão com as posições dos nossos dias. Por isso que nós temos que estar preparados para, por exemplo, ter a nossa opinião bem clara. Ah, mas você vai querer ganhar a discussão? Não. Você só tem que saber aquilo que você crê, por que você crê. Não é a ideia de que eu estou empurrando goela abaixo em vocês, dizendo assim, olha, não acredite se falarem na evolução e pronto. Não é isso. Pelo contrário. Nós devemos estar aptos para dizer assim, olha, eu tenho a informação verdadeira a respeito do homem. A minha antropologia, ela parte do Criador. Ela não parte de suposições nossas. Ela parte de uma informação objetiva narrada na Escritura. Certo? E aí, por último, aqui a respeito da criação original, o homem foi criado com uma natureza moral santa. Olha que interessante. Abra aí em Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Olha o que diz o texto. Foi isto, porém, que descobri. Vocês lembram que esse cidadão aqui chamado Salomão, ele está descobrindo várias coisas sobre a vida, né?
Ele gastou bastante tempo descobrindo, ele gastou bastante tempo experimentando, sabe que ciência muitas vezes se faz por forma de experimento, né, para ver se dá certo, só que ele se excedeu um pouquinho, pelo que parece, e ele diz assim: foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então, o que ele está falando, em outras palavras, é: Adão e Eva foram criados santos, sem pecado, moralmente puros. Mas isso não perdurou, né? Não permaneceu. Nós percebemos pelo escrito aqui de Eclesiastes e também de toda a Escritura que isso foi temporário. Isso valeu para a condição original. Então a ideia, inclusive, de um arbítrio livre, um arbítrio que decide sem nenhuma influência positiva ou negativa, um livre arbítrio, quem que tinha? Adão. Somente ele. Por quê? Porque depois, com o pecado, o arbítrio não é mais livre. O arbítrio pende para o mal. Os homens foram criados, Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Entendeu? Então não quer dizer isso que o ser humano busca todo tipo de maldade a todos os momentos. Não é isso. Mas quer dizer que o nosso arbítrio, ele está de tal forma comprometido com o pecado que ele não leva a Deus em consideração. E ele nem deseja levar a Deus em consideração. Nós vamos ver isso em Romanos 8. Entenderam? Essa é a ideia. Então, quando nós ensinamos aqui que não existe livre-arbítrio, nós não estamos querendo dizer que você não come o que você gostaria, nós não estamos querendo dizer que você não toma decisões, mas nós queremos dizer que o arbítrio ou a sua decisão, ela não é livre. Em que sentido? O seu coração está contaminado com o pecado, de tal forma que todo o seu ser, ele é pecador. Essa é a ideia. Certo? E aí você vai ver todos os desdobramentos a respeito disso. São os efeitos noéticos da queda. Ele afeta nosso pensamento, ele afeta nosso desejo. Então, isso tudo vale, certo? Então, queridos, a respeito da condição original, é importante nós lembrarmos, embora isso não fosse tema da condição original, mas eu preciso fazer essa aplicação, essa ligação, para que nós não saiamos com dúvidas a respeito do que acontece hoje, certo? Então, embora a condição original, Deus criou o ser humano bom, sem pecado, moralmente santo, o pecado ele entrou como um intruso e ele afetou profundamente as áreas do que é ser humano. Então, quando você escuta as pessoas falando assim, errar é humano, não é. Nós não fomos criados por Deus no princípio para errar. O erro veio por causa do pecado. Percebe? Interessante isso, né? Então a ideia é que o homem, ele está com defeito. Ele não funciona como deveria. Então nós fomos criados, e isso é o próximo tema do próximo encontro, com um propósito. Mas nós não temos mais esse propósito como maneira de vida. Por quê? Porque o pecado entrou e quebrou isso. Certo? E por que eu disse antes que eu acho que o ponto mais alto da questão de imagem e semelhança de Deus é o relacionamento com Deus? Porque você percebe que isso é o que mais foi prejudicado no tempo atual. O ser humano continua tendo ideias, tendo pensamentos, tendo algum tipo de moralidade ética, mas ele é incapaz de se relacionar com o seu Criador. Todas essas áreas foram completamente deturpadas, mas aquela que diz respeito a um relacionamento com Deus, ela foi quebrada. Ela não foi só distorcida. Ela foi completamente desfeita. Por isso que o homem, por melhor que seja, por mais intelectual que seja, por mais rico que seja, ele não passa de um miserável inimigo do seu Criador. E isso é importante que a gente lembre, porque na antropologia cultural, as pessoas vão sempre relacionar apenas no nível horizontal. Como nós fazemos para resolver os problemas? Assim, e não é mal-vindo isso.
não é mal-vindo. Mas o ponto é que isso nunca vai resolver o principal problema do ser humano. Certo, queridos? Alguma pergunta? Hoje não, né? Hoje foi mais fácil. Não? Então tá bom. Então oremos. Feche seus olhos mais um instante e oremos. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos resgatar de nós mesmos. Obrigado por nos mostrar o único caminho, que é por meio do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. E ajuda-nos nos mantermos humildes em relação a isso, sabendo que não somos nós, é o Senhor que nos salva, mas sabendo também que nós devemos ter uma voz corajosa nesse mundo em trevas, principalmente para poder apontar a maneira do relacionamento contigo ser restaurada. Ajuda-nos a termos amor, sim, pelos perdidos, mas coragem para falar a respeito do único caminho verdadeiro e que traz vida, que é pela união com Cristo Jesus, o Teu Filho e o nosso único e suficiente Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.